Olá, pessoal! Na aula de hoje, aprenderemos a estrutura de vetores, matrizes e coleções em Java. Dessa forma, colocaremos em prática as estruturas que aprendemos em lógica de programação nas aulas 15 e 16 do módulo 1. Nós vamos recordar alguns conceitos fundamentais dessas estruturas em Java. Vamos lá? Um array, também chamado de vetor, é uma estrutura parecida com as variáveis, porém, permite armazenar vários valores desde que sejam do mesmo tipo. Por isso, pode ser definido como uma estrutura homogênea de dados. Ele pode ser de tipos unidimensional e bidimensional. A quantidade de valores que um array consegue armazenar é definida na sua declaração. Array unidimensional. Um array pode ser composto por uma única dimensão, uma única linha. Veja o exemplo na tela. Como você pode ver na figura, um vetor é um conjunto de subvariáveis homogêneas, ou seja, do mesmo tipo de dados. Nesse caso, possuem valores do tipo inteiro. Cada uma é intitulada de elemento e possui nome, valores e índices. O que difere uma subvariável de outra é apenas o seu endereço relativo dentro do vetor, representado pelo seu índice. Veja na figura. Como já vimos, o vetor é também chamado de variável unidimensional, porque necessita de apenas um índice para fazer referência aos seus diversos elementos. Perceba na figura que a variável vetor inteiros possui entre colchetes o número do índice referente à sua posição no vetor. E a partir desse índice, o valor de cada elemento é resgatado dentro do vetor. A declaração de um array unidimensional pode ser feita de três maneiras. Podemos declarar um array unidimensional em uma única linha, conforme o exemplo da tela. Veja. Primeiramente, informamos o tipo do dado, que pode ser qualquer tipo de variável primitiva ou classe. Neste caso, declaramos o vetor do tipo inteiro, int. Para finalizar, indicamos que ele é um array, simplesmente abrindo e fechando colchetes. Em seguida, deve ser informado o nome do array. Podemos atribuir qualquer nome válido, da mesma forma que os nomes das variáveis, seguindo inclusive as mesmas regras. Nesse caso, nosso vetor chama-se vetor inteiros. Agora que já declaramos o array, devemos dar um tamanho a ele, para que seja reservado espaço suficiente na memória. Para fazermos isso, utilizaremos um instanciador chamado new. New é muito importante, pois ele vai criar de fato o array. Portanto, para indicarmos o tamanho, usamos o instanciador new, depois o tipo de dado do array e, entre colchetes, o tamanho do array. Tomando o exemplo acima, vamos indicar que vetor inteiros terá o tamanho 5. Isso significa dizer que será criada uma única variável com 5 espaços nos quais podem ser guardados números inteiros. Dessa forma, seu índice varia de 0 a 4, porque sempre começa a alocar pelo espaço 0. Veja no exemplo para poder entender melhor. Podemos também fazer essa mesma declaração em duas etapas. Veja. Primeiro, fazemos a definição do tipo e, em seguida, a definição da dimensão. Podemos ainda inicializar um array diretamente, sem a necessidade de instanciá-lo com new. Para isso, após a declaração do array, basta colocar seus valores entre chaves, separando cada valor por vírgula. Veja que no exemplo, o array países foi inicializado com os valores Brasil, Inglaterra e Espanha. A atribuição de valores pode ser feita de duas formas, indicando explicitamente o índice, ou seja, a posição desejada, conforme o exemplo. Nesse caso, o vetor inteiro, na posição 0, receberá o valor 10. A posição 1 do vetor receberá valor 30 e assim sucessivamente.
Outra forma de atribuir valores a um vetor é por meio de loopings, utilizando o contador, como no exemplo. Utilizando o contador i dentro da rotina for, será inserido nas posições do vetor inteiros os valores digitados pelo usuário. Os arrays bidimensionais, ou matrizes, como o próprio nome diz, permitem a criação de vetores com dois índices, indicando linha e coluna. Um array bidimensional, ou multidimensional, em Java, pode ser entendido como um array unidimensional, cujas posições contêm outros arrays unidimensionais. Esses arrays podem ser de dois tipos. Arrays regulares, como podemos observar na figura, possuem a mesma quantidade de linhas para todas as colunas. Já os arrays irregulares possuem quantidade de linhas diferentes para cada coluna. Observe as figuras da tela. Declaração das matrizes ou arrays bidimensionais. Para criarmos um array multidimensional ou matriz, procedemos da mesma forma que um array normal, porém com mais um dimensionador, os colchetes. O exemplo representa um array, uma matriz bidimensional com 6 linhas e 4 colunas, que é representado da seguinte forma. Primeiramente, informamos o tipo do dado, que pode ser qualquer tipo de variável primitiva ou classe, como já vimos. Nesse caso, declaramos o vetor do tipo flutuante, float. Para finalizar, indicamos que ele é um array de duas dimensões, onde o primeiro colchete indica a linha e o segundo colchete indica a coluna. Por isso, abrimos e fechamos colchetes duas vezes, indicando dois índices. Em seguida, deve ser informado o nome do array, que nesse caso chama-se matriz float. Agora que já declaramos o array, devemos dar um tamanho a ele para que seja reservado espaço suficiente em memória. Para fazermos isso, utilizaremos um instanciador chamado new, criando um array de 6 linhas, então, e 4 colunas. Podemos também fazer essa mesma declaração em duas etapas. Veja, primeiro fazemos a definição do tipo e em seguida a definição da dimensão. Assim como nos vetores unidimensionais, podemos ainda inicializar um array diretamente, sem a necessidade de instanciá-lo com new. Para isso, após a declaração do array, basta colocar seus valores em chaves, separando cada valor por vírgula. Repare que, como estamos atribuindo valores a uma matriz bidimensional, atribuímos os valores para as linhas e para as colunas, respectivamente. A atribuição de valores para matrizes bidimensionais também pode ser feita de duas formas. A primeira, indicando explicitamente o índice ou a posição desejada. Mas agora você deve ficar atento, porque estamos trabalhando com dois índices, linha e coluna, respectivamente. E por isso temos a atribuição do valor 10 à linha 0, coluna 0. A atribuição do valor 20 à linha 0, coluna 2. E a atribuição do valor 30 à linha 0, coluna 2. Em seguida, atribuímos valores à linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, e assim por diante. Outra forma de atribuir valores a um vetor é por meio de loopings, utilizando o contador. Mas atenção! Agora que estamos atribuindo valores para vetores bidimensionais, trabalhamos com um contador para linha e um contador para coluna. Atente-se para o exemplo da tela. Collections. Collections é um conjunto de classes, interfaces, disponíveis no pacote java.util, que faz o uso do import necessário. Essas classes fornecem recursos para trabalhar com conjuntos de elementos chamados de coleções. O estudo das collections é relativamente extenso, porque existem muitos recursos disponíveis. Nessa aula, conhecemos a coleção ArrayList, responsável pelo manuseio dos arrays.
Sua grande vantagem é contar com métodos prontos. Antes de nos aprofundarmos na coleção ArrayList, vamos primeiro conhecer melhor a interface List, que, como o próprio nome indica, cria e gerencia uma lista. Isso significa que a ordem de inserção será mantida. A interface List mantém seus elementos indexados e permite, portanto, que exista uma preocupação com o posicionamento de cada elemento e que tal posição seja determinada pelo índice. Mas quando devemos usar uma list? Devemos usar uma list quando a ordem de inserção ou a posição na coleção nos interessa. Vimos nessa aula que existem alguns métodos muito úteis na manipulação de ArrayList. Volte à página 137, que contém esse quadro mostrado na tela para relembrar esses métodos. Você estudou que um ArrayList pode ser entendido como um array dinâmico, porque ele aumenta ou diminui sua dimensão à medida em que é utilizado. Além disso, é possível armazenar dados e objetos de diferentes tipos no mesmo ArrayList. Por isso, a declaração pode ser feita sem a definição de tipo de dado a ser armazenado, e com isso, qualquer tipo é aceito. Veja que no exemplo não é passado um tipo de dado para o ArrayList. Contudo, vimos também nessa aula que podemos declarar um ArrayList de um tipo determinado de dados, como, por exemplo, declaração de um ArrayList do tipo int. É importante lembrar que a definição do tipo de dado é feita pelos delimitadores enter e sinal de maior e menor. No caso do exemplo, o tipo integer está dentro dos limitadores. Assim finalizamos essa aula, lembrando que essa apresentação é apenas um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Por isso, participe de todas as atividades propostas. Um abraço e até a próxima!